Boa noite, igreja, graça e paz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na minha tradução, a alegria irrompe pela manhã. Tem períodos da nossa vida que parecem ser muita tristeza, carregados de muito choro, carregados de muita trevas. O assunto que nós estamos... O assunto que a gente está abordando vai tratar dessa manhã que vem rompendo. O Evangelho. Cristo Jesus entrando no mundo de trevas. Cristo Jesus vindo até nós e nos mostrando da sua glória, nos mostrando daquilo que Ele fez, da sua obra, do seu sacrifício, de tudo que Ele opera em nós. O Renan, na semana passada, ele comentou rapidamente do começo dos 4 evangelhos, né? Foi só um parênteses que ele fez na aula dele, falando sobre como é tudo sobre Jesus, e citou rapidinho o começo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí eu achei que combinou bem, porque eu quero falar do começo de Marcos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, a gente vai ler do 1 até o 15. E eu queria que a gente fizesse um pequeno exercício mental enquanto lesse. Sei que nós estamos numa igreja confortável, em bancos confortáveis, que apesar de todas as situações, a situação da pandemia, nós temos uma liberdade muito, muito grande para cultuarmos publicamente, com microfone, com ar-condicionado, com tudo da maneira mais tranquila do mundo. Talvez você tenha vindo aqui com o seu carro, com aquele adesivinho nas mãos de Deus. Somos abertamente cristãos e não há nada contra isso, não há nada que pode acontecer conosco contra isso. Mas enquanto a gente faz a leitura, eu quero que você imagine uma situação um pouquinho diferente, que no lugar de estarmos aqui nessa igreja 2021, que nós estamos lá na década 60, 70 do primeiro século, lá para 65 depois de Cristo, não numa igreja assim, mas numa igreja em catacumbas, escondida, num lugar fechado, pessoas que estão passando por perseguição debaixo do imperador Nero e que acabaram, que há pouco tempo tiveram uma das pessoas mais importantes para a igreja deles de Roma, o apóstolo Pedro, morto, talvez com familiares que tenham sido mortos também debaixo da perseguição de Nero, talvez queimados, talvez entregues a bestas. E aí eles recebem uma carta de um companheiro deles chamado Marcos, que fala um pouco daquilo que ele aprendeu de Pedro, que já havia falecido. Então, nesse contexto, vamos fazer a leitura rapidamente, capítulo 1, do 1 ao 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de cabelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, ou creiam no Evangelho. Oremos. Santo Jesus,
É teu o Evangelho, é teu o reino. Nada posso fazer por mim mesmo, nada podemos aprender por nós mesmos. Guia-nos no teu Evangelho, pelo teu Espírito. Amém. Então, logo no começo a gente vê aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Já deixa claro, Marcos é bem direto, é o menor evangelho dos 4, ele já coloca qual que vai ser o tema daquilo que ele está falando direto. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse seria o título que Marcos gostaria para o Evangelho dele. Princípio do Evangelho. O Renan já falou para nós, na semana passada, como a palavra Evangelho significa boas novas. Geralmente é no contexto de guerra. A gente está aqui com os nossos filhos, o nosso exército guerreando em outro lugar, naquela expectativa, será que ganharam, será que perderam? Aí chega um arauto e fala, eles ganharam. Essas eram as boas novas, essas eram as boas notícias, o Evangelho de que eles haviam ganhado. Mas não era usado só nesse contexto a palavra Evangelho para os romanos. Durante aquela época, um pouquinho antes do nascimento de Jesus, na verdade, o imperador que tinha morrido uns anos atrás, uns anos antes dessa década do nascimento de Jesus, era César Augusto. E aí pegaram o nascimento dele, de César Augusto, e falaram, olha só, César Augusto, o nosso Salvador, o Filho de Deus, esse vai ser o dia do Evangelho. Então, só de começar falando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já era uma coisa quase revolucionária. Veja só, estamos falando de Jesus, estamos falando do Filho de Deus, estamos falando das verdadeiras boas novas. Vou ler aqui rapidinho. Uma coisa que foi dita sobre o reinado de César Augusto, só para vocês verem como que era o ambiente quanto ao imperador, para vocês terem uma ideia de como que era diferente falar o Senhor Deus é o único Senhor, Jesus Cristo é o seu Filho amado, só para vocês verem como é algo diferente isso. Eles falavam assim do reinado dele: a natureza imortal e eterna de todas as coisas graciosamente concedidas ao maravilhosamente bom César Augusto para realizar as boas ações em abundância para os homens, a fim de que pudessem desfrutar da prosperidade da vida. Ele é o pai de sua divina terra natal, Roma, herdada de seu pai Zeus, e um salvador das pessoas comuns. Sua presciência não só cumpriu as súplicas de todos os povos, mas os sobrepujou, trazendo paz à terra e ao mar, enquanto as cidades floresciam com ordem, harmonia e bons tempos. A produtividade de todas as coisas é boa em seu pleno vigor. Há esperanças extremosas para o futuro e boa vontade durante o presente, que enche todos os homens de forma que devem produzir os sacrifícios agradáveis e hinos. Então nós vemos aqui que um político que havia morrido pouco tempo antes era o responsável pela prosperidade, era responsável pelas fazendas, era responsável pelo bem-estar deles, era digno de sacrifícios, era digno de hino, era um Deus, era algo religioso para eles. E aqui Marcos mostra para a gente que o Evangelho é sobre Cristo, que o Evangelho começa com Cristo derrotando todo outro tipo de autoridade, mostrando que todas as outras autoridades perto de Jesus são pequenas. Então o Evangelho é sim sobre verdades, é sim sobre doutrinas, mas mais do que verdades ou crenças, é sobre uma pessoa. Então o fundamento do Evangelho, a palavra princípio aqui não é só de começo, mas é de fundamento, é uma pessoa, é Cristo Jesus, as boas novas de Deus. O dia que rompe no meio das trevas é Jesus Cristo. E aí depois continua, conforme escrito no profeta Isaías. Então a gente vê aqui uma citação, na verdade é de 3 textos bíblicos. Pega um pouquinho de Êxodo, um pouquinho mais de Malaquias e o final inteiro de Isaías. E aí Marcos resume falando que é de Isaías e fala, é de acordo com isso que Jesus veio. Então nós vemos que o Evangelho é sobre uma pessoa, mas também o Evangelho é a continuação dos atos de Deus na humanidade. Então não é algo totalmente separado do Antigo Testamento. Não dá para os cristãos rasgarem o Antigo Testamento e jogarem fora. A mensagem de Jesus só faz sentido no contexto do Antigo Testamento. E olha só, fala aqui, preparem o caminho
para o Senhor. No contexto da vinda de Jesus Cristo, fala que João Batista preparava o caminho para o Senhor. Há muitas seitas, muitos grupos religiosos que falam que Jesus Cristo era menor que Deus. Jesus Cristo era uma criação de Deus. Jesus Cristo é muito importante, um profeta grandioso, um anjo maravilhoso, aquele que criou todas as coisas, mas depois de Deus. Aqui, Marcos mostra que o caminho de Deus, as obras de Deus, começam a se juntar com as obras de Cristo, com aquilo que Cristo é. Então, tudo que Cristo é, Deus é. Nós conhecemos a Deus na face de Cristo Jesus. Então, o Antigo Testamento não era claro sobre Jesus Cristo, mas forma toda a base daquilo que nós conhecemos em Jesus Cristo. Então, tem uma importância grande, né? Então, as veredas e caminho. Eu acho interessante como nesse trechinho que ele cita no Antigo Testamento, fala 3 vezes sobre caminho. Mais para frente no Evangelho de Marcos, você vai ver falando muito sobre o caminho do discípulo, o caminho daquilo, o caminho para Jerusalém, o caminho daquilo. Em Atos, você vai ver falando sobre o cristianismo como o caminho. Porque é mais do que uma atividade religiosa, é mais do que sentar e ouvir alguém falando, é mais do que cantar, é estar num caminho de transformação, é algo que envolve a pessoa inteira, é algo que envolve sim, beleza, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com certeza, sem dúvida nenhuma, mas também envolve todo o nosso ser envolvido naquilo, envolve tudo aquilo que nós somos em transformação constante. Envolve nós negarmos a nós mesmos, envolve nós passarmos por cima de várias tentações, de vários pecados, de vários perigos e estar nesse caminho. Imagine como que isso devia ser para o pessoal lá de Roma que estava ouvindo esse Evangelho no meio da perseguição de Nero. O Evangelho é um caminho para eu seguir. Então, o Evangelho é sobre uma pessoa, Jesus Cristo. O Evangelho é sobre a continuação dos atos de Deus. E também o Evangelho é sobre anúncio. Depois nós ouvimos, assim surgiu João Batista, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Então é como se fosse um abre-alas, como se fosse alguém começando um desfile. Estava lá na frente mostrando como seria o caminho de Cristo Jesus, preparando o caminho do Rei, chamando as pessoas para se arrependerem no deserto. E deserto, na linguagem evangélica, é sempre sinal de fase ruim, né? Estou passando no deserto. Poxa, estou no meu período. Irmãos, eu até esqueci de uma coisa. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, eu sei que por causa das máscaras, assim, é um pouquinho mais difícil, mas quem quiser, só levantar a mão e a gente passa a palavra para fazer algum comentário ou alguma dúvida. Então, ele estava ali no deserto, e a gente vê o deserto com esse aspecto mesmo. Poxa, um lugar seco, um lugar com pouca coisa, um lugar que nada dá certo. E realmente, em parte, mostra um período difícil, mostra um lugar desértico, mas também é um lugar de graça, é um lugar em que Deus cuidava do seu povo Israel, é um lugar que Deus se mostrava para Israel, era um lugar que Deus prometia as coisas, era um lugar que Elias, aquele que é muito ligado com João Batista, né? E que Elias foi alimentado. Então nós vemos um lugar de graça, João pregando o batismo de arrependimento, e é um batismo realmente um passar de águas ali, algo que não tinha nada muito igual, tinha coisas parecidas, mas algo que começou ali, só que nós vemos que teria um batismo maior. Então é um batismo simbólico, passando águas, como se fosse uma purificação para a vinda de Jesus Cristo, e Jesus Cristo daria um batismo maior, com o Espírito Santo. E aqui nós vemos que ele era vestido com pele de camelo. Isso aqui é bem interessante, sabe por quê? Na perseguição de Nero, talvez a morte mais grande, mais assim, espalhafatosa, que a gente lembra, que tem filmes e tal, é de quando ele pegava alguém, amarrava várias pessoas e tacava fogo para iluminar Roma, que assim vários cristãos morriam. Mas uma mais comum que essa era levar para o Coliseu, para algum outro lugar, vestir de peles de animais mortos e soltar cachorros famintos violentos sobre eles. Então as pessoas que estavam lendo isso tinham, por exemplo, o tio deles, o pastor deles, as pessoas próximas, os amigos, mortos de uma maneira violenta, e eles não sabiam quando ia ser a vez deles.
E aqui eles lendo sobre aquele que preparava o caminho para Jesus Cristo, era vestido de pele de animal também. Depois foi preso, depois morreu decapitado. Como que isso ia ressoar para o coração deles? Como que isso ressoa para o nosso coração diante das nossas lutas? Saber que tanto Cristo Jesus padeceu por nós, quanto João Batista e tantos outros irmãos nossos na Bíblia padeceram no mesmo caminho, sabendo que havia uma recompensa maior. João Batista anunciava a Cristo. Diga lá, Rafa. Dois pontos que eu acho interessante aqui. O primeiro ponto é relacionado ao contexto de perseguição. Nós vemos a coragem dele colocar, assim, usando as minhas palavras: olha, você não é Deus, né? Mas Cristo é Deus, né? Uma afronta. O segundo ponto que me chama a atenção é pela pregação de João Batista. Ele dizendo assim na pregação dele, que eu não sou digno. E olhando para essas duas situações, no nosso contexto, eu vejo assim tão grande de preocupação relacionada tanto à pregação como ao contexto em que as pessoas, por coisas mínimas, deixam a Cristo ou deixam a Deus. Tanto que tem aquela passagem que fala assim, né, se tu confessares que Cristo é o Senhor, é num contexto igual a esse, né? O ato de confessar, ele me faz lembrar, né, quando aqueles homens com a roupa laranja, eles foram decapitados, é porque eles foram apontados a desistir da fé, né? Desistir da fé. E é nesse cenário, né, que Marcos aqui, ele está dizendo, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele está afrontando, dizendo, Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Deus, afrontando o imperador, falando, você não é Deus, né? E eu acho isso muito fantástico, vendo que logo em seguida surge um homem humilde, dizendo, eu não sou digno, diferente do nosso contexto atual, se prega que o homem é digno, o homem ele é o centro, o homem, né, e nós vemos completamente o oposto do livro de Marcos, a qual tem como fundamento, como você citou, o Evangelho, Cristo Jesus. João Batista sabia que o ministério dele era temporário, né? Era para apontar para outra pessoa. E assim é o nosso, para apontar para outra pessoa, né? Sim. E também da humildade dele, tipo, eu não sou digno de tirar as sandálias dos pés dele. Quem tirava a sandália dos pés, se chegasse numa casa com algum escravo, era o escravo que tirava a sandália dos pés. Então ele está falando aqui, eu não sou nada perto desse cara que vai vir. Então, o anúncio do Evangelho, né, de Jesus Cristo que viria por ele. E aí nós temos o batismo de Jesus Cristo. Então é sobre o Evangelho, sobre uma pessoa, o Evangelho é sobre a continuação dos atos de Deus, o Evangelho é sobre um anúncio, e o Evangelho é sobre a Trindade. Chega Jesus Cristo, passou pelas águas, aquele que é o Filho de Deus. Quem que era o Filho de Deus? Era Israel, era o povo de Deus. Jesus Cristo, quem que passou pelas águas no Mar Vermelho? Quem que passou pelas águas no dilúvio? O povo de Deus. Jesus Cristo ali estava tomando como se fosse o papel de todos nós. Quando Jesus passa pelo batismo e recebe a unção do Espírito Santo, como homem, é como se nós passássemos por isso. Quando ele passa pela tentação no deserto, é como se nós passássemos por isso. Quando ele morre naquela cruz, é como se nós passássemos pela cruz. Quando ele ressuscita, é como se nós tivéssemos ressuscitado. O batismo é isso, né? A gente pega a maneira que fala do nosso batismo, não do João Batista, do cristão, pega lá Romanos 6, pega lá diversos textos, fala de como se nós morrêssemos e ressuscitássemos com Jesus Cristo. Ele passa pelo batismo e acontecem 3 coisas maravilhosas. Os céus se abrem, desce o Espírito e uma voz fala. Os céus se abrem. Vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidinho Isaías 64. Isaías 64, 1 ao 5 fala assim: ah, se rompesses os céus e descesses, aquele falando para Deus, né? Ó Senhor, se você rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu,
e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Na época de Jesus, eles achavam que Deus tinha fechado a boca, não havia mais profetas. Eles achavam, beleza, Deus falou diretamente com os profetas lá no passado, terminou em Malaquias e tal, e agora fala como se fosse sussurros, pequenos ecos, e aqui os céus se abrem, Cristo Jesus vem como aquele Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Como se ele falasse, esses 400 anos que vocês esperaram, desde quando Deus parou de falar, até que Cristo Jesus vai valer a pena. Da mesma forma, esses 2000 anos que a gente espera, vão valer muito a pena quando Cristo Jesus retornar, e já vale porque a gente vive uma novidade de vida, né? Então os céus se abrem, e mais do que se abrem, o termo que Marcos usa aqui, para os céus se abrirem, ele usa em mais um lugar do Evangelho, do Evangelho dele. Quando a cortina do templo se rasga, os céus se rasgaram para a unção de Cristo Jesus no batismo. Assim como o templo, o véu do templo se rasgou, mostrando o começo da nova era de Deus. E aí desce o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo como uma pomba. Eu sempre fiquei curioso com isso da pomba. Poxa vida, por que uma pomba? Tem uma simbologia da época lá, tal, mas não é possível, tem que ser uma coisa da Bíblia. E aí falam que a pomba era um sacrifício de pessoas mais humildes, que não conseguiam pagar um carneiro, tal, o que faz todo sentido. Mas o lugar que a pomba mais tem destaque, junto com água ainda por cima, é no dilúvio. Então eu tenho para mim, meus irmãos, isso aí é mais conjectura, tá? Essa parte, o resto é menos, essa parte é um pouco mais. Mas que é como se o Espírito Santo, né? O que aconteceu com a pomba, com Noé? Ele pegou, soltou a pomba, foi, não achou lugar nenhum para descer, voltou. Aí abriu de novo, foi, não achou lugar nenhum para descer, voltou. Aí foi, pegou um raminho de oliveira, foi e não voltou mais. Por quê? Porque achou lugar para descer. O Espírito Santo achou uma habitação no meio de um monte de homem podre, Cristo Jesus. Os céus se abrindo para mostrar o Espírito Santo naquele único. E aqui a unção, sempre, várias vezes pela Bíblia, vai reparando quando fala do batismo de Jesus. Quando os fariseus chegam para Jesus e falam, tá, com que autoridade você faz isso? Aí ele fala, tá bom, falem para mim então, eu vou responder com que autoridade eu faço isso. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Dá a impressão que ele muda de assunto, né? O que tem a ver o batismo de João com a autoridade que ele faz isso? Tem tudo a ver, porque no batismo de João que ele recebeu o Espírito Santo. A autoridade vem dos céus. Então Cristo Jesus aqui recebe da autoridade pelo Espírito Santo. E aqui é uma promessa também parecida com Pentecostes, quando a igreja recebe do Espírito Santo. Então nós aqui, porque Jesus foi a habitação do Espírito Santo, nós somos hoje a habitação do Espírito Santo. E aí se ouve uma voz, esse é o meu Filho amado, o Filho de Deus, que eu já falei, lembra Israel, e que lembra o Rei de Israel, aquele que teria autoridade sobre todas as nações. Vocês lerem o Salmo 2, fala do Filho de Deus, e fala daquele que domina as nações com vara de ferro. Aqui coloca Cristo Jesus como Filho amado de Deus, em quem, Deus falando, em quem eu tenho prazer. Sabe o que é Jesus Cristo para nós? Sabe o que é a vinda de Jesus para nós? O que é a nossa salvação? É uma vida de alegria, é uma vida livre do peso da culpa, é uma vida a caminho dos céus, é uma vida com propósitos, mas mais do que tudo isso, é um convite para vermos a alegria de Deus em Jesus Cristo. Nós participamos da alegria, do amor eterno de Deus. O Rafa falou disso, não sei se nessa semana ou na semana anterior, nesse domingo ou no domingo passado, que em Deus nunca houve falta. Ele não criou a humanidade, Ele não criou a terra porque fazia falta para Ele amar alguém, porque Ele já se amava na Trindade. E aqui nós vemos no batismo de Jesus a Trindade, o Pai falando, o Espírito descendo e o Filho sendo batizado na sua humanidade. Então o Evangelho é sobre a Trindade, é sobre a alegria de Deus, o amor de Deus exposto para nós. E o que acontece logo depois? O mesmo Espírito que batizou ele, o mesmo Espírito que acabou de descer, leva ele para o deserto para ser tentado por Satanás.
A gente vai falar um pouco da tentação de Adão esse domingo, né? Que eu vou pregar sobre a queda. Mas só para dar uma mínima pincelada. Como que foi a tentação de Adão e Eva? Foi num deserto? Não. Foi num jardim. Foi sozinho? Não. Foi com os dois. Foi com a barriga cheia. Jesus, solitário, no deserto, ganha Satanás, vence a tentação, passa pela tentação. Aquilo que Adão não conseguiu no jardim do Éden, sem estar no mundo de pecado. E aquilo que nós não conseguimos. Mas em Cristo Jesus nós conseguimos caminhar no caminho, estar num caminho que passa por cima do inimigo de Deus, onde nós derrotamos ele, como? Resistindo às tentações e caminhando com uma vida que agrada a Deus em santidade. Então passa sobre o sofrimento. E aqui tem uma coisa interessante, fala da tentação de Jesus nos evangelhos, mas em Marcos tem uma coisa que não tem nos outros. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com os animais selvagens, ou com as bestas em outras traduções. Isso ia lembrar de novo eles da morte que os irmãos deles estavam tendo por bestas selvagens, vestidos com as peles de animais. Então ele convida aqui, nesse comecinho, Marcos convida eles ao caminho do sofrimento, mas um caminho com vitória sobre esse sofrimento no final, ainda que seja com a morte. Mas a morte é vida para o cristão, a morte é ganho para o cristão. E no final da passagem que eu li, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, proclamando as boas novas, verso 14, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos é muito econômico nas palavras que ele usa, Ele não tem grande... Pega João gasta um capítulo inteiro só com Jesus falando, depois aí acontece um milagre, Jesus falando um monte de novo. Aí Marcos não, Marcos tem poucas palavras, mas dessas poucas palavras são muito importantes. E duas palavras muito importantes para a gente que ele coloca aqui: arrependam-se e creiam. É assim que a gente entra no caminho do Evangelho. Essa é a nossa parte, digamos assim, O Renan falou, eu estou aqui falando muito da centralidade de Jesus, o Evangelho ser sobre Jesus, ser sobre Deus. E a maneira com que a gente entra nisso, a nossa parte, se arrepender e crer. E até isso é dado por Deus, E ele fala, o tempo é chegado. Chegou o tempo. Chegou a aurora. Chegou o tempo dessa era de trevas acabar. Nós ainda estamos no mundo de trevas, mas agora o reino de Deus está aberto. E nós somos, como cristãos, pessoas que possuem o Espírito, pessoas que contemplam a Deus e pessoas que mostram que Cristo Jesus reina, apesar de outros poderes quererem a nossa atenção, seja político, seja dinheiro, seja sexo, seja as nossas próprias tentações, o nosso próprio trabalho, as nossas próprias vontades. Cristo Jesus reina, é mais forte que todos esses poderes. O tempo é chegado, o reino está próximo. E esse próximo não é próximo tipo temporal, daqui a pouco chega. É próximo de tipo distância, geográfico. É como se falasse, o reino de Deus está aqui. E o reino de Deus é Jesus. Em Cristo Jesus, o reino de Deus ganha um aspecto pessoal, se apresenta como uma pessoa. Isso transforma as nossas vidas. Porque com o reino de Deus em nós não mais somos pessoas julgadas ao lento, pessoas sem propósito, pessoas que não condenadas, mas livres da culpa, tanto da culpa no sentido de condenação, tanto da culpa no sentido de meus pecados estão sobre mim, mas livres dessa culpa podemos estar dentro do reino de Deus, mostrando as boas novas do Evangelho, mostrando o triunfo sobre as trevas, mostrando que Cristo Jesus é aquele
se esperava e que nós continuamos esperando e que virá. Então o Evangelho é sobre uma pessoa, é sobre os atos de Deus continuando na história, é sobre um anúncio, é sobre a Trindade, é sobre sofrimento e é sobre as boas novas do reino. Esse é o Evangelho. Amém? Amém. Então, recomendo muito que vocês leiam Marcos. Eu estou tirando alguns meses para estudar um pouco mais de Marcos. É um Evangelho que eu gosto demais, é curtinho, dá para ler rapidinho.